vocês! E aí, gente, tudo bom? Finalmente, o primeiro episódio do Pod Pinto. Nasceu. Bom, esse que vos fala é o Dr. Pinto e essa moça sou a dona linda. Da genitália. Sejam bem-vindos ao Pod Pinto. Estamos muito felizes com o nascimento do nosso primeiro episódio. No Pod Pinto, nós falaremos sobre o universo que envolve saúde sexual. Bom, muito feliz é pouco, né? Eu tô aqui, eu tô nervoso, gente. Pode não parecer, mas eu tô bem nervoso. Dormi pouco essa noite. Ele, de fato, parece que está aí, ó, aninhando um ovo para nascer o Pod Pinto. Mas nasceu, né? Que bom, Nasceu. Que bom. Mas assim, vamos lá, né? Eu espero que esse podcast ele possa chegar possa extrapolar as pessoas que nos conhecem, tá? Então, já fica logo a dica, vai mandando aí pro seu grupo, no grupo da família, no grupo do trabalho. Sim. E tal, tá bom? Então, para quem não me conhece, deixa eu falar um pouco sobre mim, quem eu sou, o que eu faço. Quem é o Dr. Pinto? Quem está por trás do Dr. Pinto? Não fala assim já de quem tá por trás do Dr. Pinto, que não fica legal. Quem é o Dr. Pinto é melhor, Fica né? melhor, É entendeu? melhor. Então, vamos lá. Na verdade, eu me chamo Jeová Batista. Eu sou psicólogo e sou sexólogo. E aí, o que é que acontece? Eu tenho um nome muito forte, graças a Deus, e busco honrar esse nome. Mas, assim, as pessoas acabavam ficando um pouco assustadas. Poxa, eu vou falar de sexo com Jeová, eu vou falar que estou broxando com Jeová Batista. É quase um confessionário, né? Eu vou ali me confessar para Jeová. Exato, então quase que fazia o sinal da cruz para entrar no consultório e tal. E aí eu estava participando de um processo de mentoria com a Kalila. Kalila, beijo para você, espero que você possa ouvir esse podcast. E aí isso tem alguns anos. E o que acontece? Naquele momento, tinham pessoas que tinham expertise em depressão, ansiedade, cuidava das diversas demandas e eu trabalhando com sexualidade. E aí ficou aquela resenha, né? O pessoal, e aí, doutor Pinto, vem cá, como é que você faz isso e tal? E aí, no final do dia, já não tinha, Jeová já não existia, né? Era o doutor Pinto. E aí eu lembro que a Kalila fez assim, e aí, você banca? Eu disse, na hora, vamos lá, como é que faz? A gente pegou o celular, já mudou a bio, já fez um monte de coisa. E aí nasceu o doutor Pinto. Eu lembro que um amigo, ele mandou uma mensagem pra mim quando viu isso, fez, Jeová, você é um cara sério, você tá doido, esse negócio de Dr. Pinto e tal. Eu disse, cara, mas eu não vou deixar de ser sério por isso, tá? E aí a gente já enxerga um tabu muito grande, porque as pessoas imaginam que falar de sexualidade ou falar de sexo tem que ser algo que, vamos lá, baixar o nível e tal. Sim. E, poxa, não é isso, tá? É possível, sim, falar de sexo, falar de sexualidade de maneira leve, segura, respeitosa, sem baixar o nível. E vocês vão ver isso hoje aqui, tá? Como foi pra você dormir Jeová Batista, psicólogo, e acordar Dr. Pinto, sexólogo? Como foi quando a primeira pessoa te reconheceu como Dr. Pinto? Menina, foi engraçado. Uma vez eu lembro que nessa época eu trabalhava no meu consultório particular e trabalhava em uma clínica, né? E aí eu tava ali na recepção e aí chega um paciente e fez assim, olha, eu tenho uma consulta marcada com o Dr. Pinto. Menina, aquilo ali foi... Imagina a cara da recepcionista. Com A quem? recepcionista olhou e fez, ele está aqui. Eu digo, vamos lá, vamos trabalhar. Não, e o interessante é que as pessoas acham que a gente tem pinto no sobrenome, né? A gente não tem pinto no sobrenome. Pois é, outra brincadeira que acaba rolando. Então, gente, eu não tenho pinto no sobrenome. Jeová não tem pinto. Talvez decepcione alguns agora, Sim. tá? Mas, assim, o pinto, ele nasce de como eu disse, de uma brincadeira e tal. E, assim, eu tô curtindo bastante, entendeu? Não abro mão, é uma marca já registrada. Então, tá aí o Dr. Pinto, tá bom? E, então, só voltando, né, seguindo a ideia da apresentação, eu sou psicólogo e sou sexólogo, tá? E tô aqui com essa moça linda, maravilhosa, tá? Que também trabalha com sexualidade. E quem é você? Eu sou a dona da genitália. Eu sou Jade Batista, sou filha do Dr. Pinto. Isso era pra revelar no final. Hoje estraguei a surpresa. Porque ontem, quando eu tava falando da gravação do podcast, né? Aí uma amiga, uma conhecida, falou, não, porque quem é ele? Como foi que você descobriu o Dr. Pinto? Eu falei, eu sou filha dele. Eu descobri ele quando eu nasci. Mas eu sou Jade Batista, eu sou fisioterapeuta pélvica, então eu trabalho com tudo que envolve sexo, xixi e cocô, né? A gente tem uma musculatura muito específica que está relacionada com essas três áreas. Então, todas as disfunções que envolvem essas três áreas, sexo, xixi e cocô, eu estou na área. E hoje, a minha maior demanda na clínica é na área de sexualidade. Então, mulheres que sentem dor na relação, homens com disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, tô bem envolvida aí na...
Que massa, eu acho que Verdade. isso é importante, porque aqui a gente já vai falando um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, tá? O que que faz, né, um profissional que Uhum. trabalha com sexualidade? O que que faz um sexólogo, tá? Então, a gente tem 3 áreas específicas que vão atuar com essa temática. Então, você tem a psicologia, a medicina e a fisioterapia, tá? Então, como é que funciona? Um psicólogo, como é que um psicólogo trabalha com sexualidade? Tá? É importante que se diga que a gente não tem nenhum tipo de toque físico, não rola isso. Então, o paciente, o homem ou a mulher, ele vai chegar no consultório, a gente vai trabalhar com a palavra, com a escuta. Então, é um paciente que, por exemplo, tem uma disfunção erétil, psicogênica, tá? Ele já passou por um psicólogo, já passou por um médico, já passou por um fisioterapeuta e disse, olha, seu corpo está legal. Então, essa pessoa vai estar lá comigo e a gente vai trabalhar, entender o que é que está fazendo com que gere essa disfunção. Uma mulher está sentindo dores na relação sexual. E, como eu disse, já passou por tudo, todos os profissionais. Peraí, tá? Não que a gente fique com o que sobra, é importante que se diga isso, tá? Mas, assim, para que um psicólogo, um sexólogo possa desenvolver um trabalho pautado na ciência, um trabalho bacana, ele precisa descartar qualquer possibilidade orgânica. Porque senão a gente pode estar aí demandando tempo, dinheiro e indo na direção errada. É que, na verdade, as disfunções sexuais, elas tendem a ser multifatoriais, né? Então, assim, é muito difícil você ir no ginecologista e ela resolver sua dor sexual. Então, eu vou só em um desses profissionais e ele resolve a minha dor. Já tive pacientes de eu estar tratando a disfunção sexual, a dor, por exemplo. Tinha uma paciente que eu estava tratando dor na relação. E a gente já tinha avançado bastante do tratamento, mas teve um momento que, tipo assim, eu não tinha mais pra onde ir ali. A minha mão não alcançava mais e não era porque eu não sou boa, é porque não era mais minha competência. Aí a gente deu um stop, ela voltou pro psicólogo, voltou pra terapia e a gente conseguiu dar continuidade, né? E aí, justamente porque é uma questão multifatorial, principalmente a dor na relação. A dor na relação de mulheres e a disfunção erétil também tem muito isso, de assim, muitas vezes começa com um episódio emocional muito forte e aí isso repercute no corpo, né? O nosso corpo somatiza tudo que a gente vivencia. Então, depois que seu corpo somatizou, agora a gente tem realmente que entrar com esses 2 profissionais, né? Você vai entrar com o psicólogo para resolver, né, aquela situação ali que... Não resolver a situação, mas... Resolver a situação, de Vai dar fato, né? conta, Dar então. conta daquilo que você passou e comigo na fisioterapia a gente vai lidar agora com o que já foi instalado no corpo. Certo, então vamos lá. Então, o psicólogo, tá? Sexólogo, ele vai trabalhar com as demandas emocionais, psicológicas, tá? Um médico, ele vai atuar com as questões fisiológicas, tá? Então, vamos pensar. Existe uma inflamação do útero e isso está fazendo com que essa pessoa sinta dor. Existe sei lá... eu só sei falar de inflamação, mas vamos lá, tá? Então, tem alguma coisa no corpo que faz com que gere uma disfunção. Então, o médico vai atuar, tá? O fisioterapeuta, como é que o fisioterapeuta vai atuar em uma disfunção erétil, por exemplo? Disfunção erétil, tá? Eu ia dar o exemplo de endometriose, já que você tinha falado da inflamação, mas podemos falar sobre disfunção erétil. Afinal, estamos no Novembro Azul, não é? Vamos Pois falar vamos lá, sobre vamos lá. Você saúde trabalha com masculina. isso, já? Eu trabalho... Eu trabalho com isso. Trabalho com disfunções sexuais masculinas. Então, hoje o que a gente tem de maior demanda na clínica é disfunção erétil e o orgasmo prematuro, né? Que, assim, a gente hoje, na fisioterapia, a gente não chama mais de ejaculação precoce. Porque isso é interessante, né? Porque, na verdade, o que é precoce? A Organização Mundial de Saúde, ela considerava ejaculação precoce se você tinha ejaculação em menos de 1 minuto. Só que, se 1 minuto para você é satisfatório, então você não tem ejaculação precoce, porque foi satisfatório para você. Mas se em 20 minutos não foi satisfatório nem para mim e nem para minha parceira, então 20 minutos não é satisfatório para mim, então é um orgasmo prematuro. E por isso que a gente troca a nomenclatura. Então hoje a gente não chama mais de ejaculação precoce, pelo menos quando a gente lida com a parte física, né? Então na fisioterapia a gente não chama mais de ejaculação precoce, a gente fala de orgasmo prematuro porque é o que faz mais sentido, já que a gente não pode definir o prazer em tempo para todo mundo. A gente não pode padronizar, né? Porque para umas pessoas 5 minutos é suficiente, para outras pessoas 1 hora é suficiente. E aí, como eu lido, né? Então, eu lido hoje com ejaculação precoce, com orgasmo prematuro, com disfunção erétil, com algumas outras questões urinárias, mas de sexual são basicamente essas 2. Então, o que é que eu faço? Existe uma musculatura que a gente chama de assoalho pélvico, que é que fica ali revestindo. Assoalho é justamente
piso, né? O assoalho é aquilo que está por baixo. Então, o nosso assoalho pélvico é uma musculatura bem fininha, mas extremamente importante, né? Eu sempre falo que, assim, é uma musculatura que ninguém sabe que existe, até ela tá com disfunção, porque aí ela fica claramente perceptível. Então, essa musculatura, ela fica ali ao redor do corpo peniano, e ela entra um pouquinho também ali na base da nossa pelve. E é com ela que eu, Jade, vou trabalhar, porque se essa musculatura está disfuncional, então ela não vai fazer o papel dela. O que é que a musculatura faz, né? Como é que a gente fica com a ereção? Como é que uma ereção acontece de forma fisiológica? Então, existe primeiro a questão do despertamento no nosso cérebro, né? Então, eu olhei para uma pessoa que eu tive desejo. Exatamente. Então, eu tenho desejo. O desejo ele vai ser processado ali no meu cérebro. E aí, o meu coração começa a bater mais forte, que nem o seu tava aqui, quando você foi começar. Ainda tá batendo forte. Então, o coração, ele começa a bater mais forte para ele poder bombear mais sangue ali pro corpo do pênis e pro corpo do clitóris, porque mulheres também têm ereção e também têm disfunção erétil. E aí o coração bombeou mais sangue. Imagine que o corpo do pênis e o corpo do clitóris, eles funcionam como uma mangueira. Então, o cérebro processou o desejo, o coração enviou a informação pro coração que agora tá batendo mais forte e a musculatura, ela garroteia o corpo do pênis. Então, imagine que... O que é garrotear, minha filha? Garrotear... Vou explicar aqui. Ah, tá, desculpa. Então, imagine que isso aqui é o corpo do pênis. Porque quando a gente fala de pênis... Então, tudo que eu falar de pênis acontece também com o clitóris. Mas quando a gente fala do pênis, é mais visual. É mais fácil da gente entender. Então, imagine que isso aqui é o pênis. E aqui na base do pênis, a gente tem essa musculatura que é o assoalho pélvico. Então, o sangue preencheu o corpo do pênis, né? Existe uma musculatura por dentro, né? O corpo esponjoso. Então, ele foi como se fosse uma esponja mesmo de lavar prato. Uhum. Então, essa esponja, ela foi preenchida por sangue. E existem 2 mecanismos para sustentar esse sangue, né? Um são as válvulas das veias, né? Que vão impedir que o sangue retorne. E a outra questão é a musculatura. Então, imagine que a musculatura, ela tá aqui na base. Então, ela vai, de fato, clampear, garrotear. Ela vai prender. Então, ela vai fazer com que o sangue permaneça ali. Só que é como uma mangueira. Se você dobra a mangueira, o sangue ele vai parar, o líquido que está por dentro dela vai parar de rodar por ali, né? Então, se essa musculatura ela não está funcional, ela não está forte o suficiente para clampear, para garrotear aqui na base, então você não vai conseguir manter uma ereção, porque a parte fisiológica, que é extremamente importante, ela está desajustada. É por isso que é muito importante esses 3 profissionais, né? Quando a gente fala de disfunções sexuais. Porque, assim, não adianta a sua musculatura tá ótima se você não tem um coração que bombeia o suficiente. Aí o médico ele vai entrar. Ou então não adianta a sua musculatura tá ótima, seu coração tá muito bom, mas seu psicológico tá todo acabado. Então, assim, o desejo, que é a parte inicial, você vai ter essa dificuldade. Então, se não roda no começo, tudo que vem depois vai ladeira abaixo. Eu acho interessante porque isso acontece muito no consultório. Eu vejo isso quase que diariamente, né? Quando um paciente, seja ele homem ou mulher, quando ele vai passando aí pelos profissionais de saúde, o médico, o fisioterapeuta, e aí ouve que tá tudo bem, tá? É interessante como as pessoas, elas... Parece estranho, mas elas vão em busca de que... Na expectativa de que, de fato, tenha algo ali, porque a pessoa se ancora. Ah, você tem um garrotamento, né? Tá certo falar assim, não? Garroteamento. Então tá lá, tem alguma coisa que tá prendendo aqui, não tá bombeando o sangue e tal, então ele sabe que é algo físico, tá? Então fica mais fácil para poder trabalhar. Mas quando tá tudo bem, esse homem, essa mulher fica, puxa, mas peraí, e agora? É desesperador, né? Exato, e agora como é que eu vou fazer? Tá? Então, assim, e aí a gente pega a ideia de quando a gente fala de uma disfunção erétil, tá? Para o homem, isso tem um peso muito grande, né? Tem uma carga simbólica muito grande. Eu costumo sempre usar essa expressão no consultório. O falhar para um homem não é só um pinto que não está funcionando. É tipo assim, eu não estou dando conta dessa pessoa que está comigo, eu vou dar conta do que mais na vida. Então, de fato, mexe muito com as questões subjetivas, mexe muito com esse homem. Tá? E aí, interessante, eu queria voltar um pouco ainda para a ideia do Novembro Azul. Bom, o Novembro Azul é para falar só sobre próstata, só sobre câncer de próstata, ou tem mais alguma coisa que rola por trás disso?
A gente antes eu tava falando que eu tenho mais a ver com o Novembro Azul do que ele. Não, pera, eu também tenho, tá? Eu vou até dar um todos. testemunho aqui do Novembro Azul, É muito tá? bom esse testemunho. Na verdade, estamos todos aí juntos no Novembro Azul, né? Porque assim, quando a gente pensa nessa campanha que é feita, né, pelos grupos de saúde, a gente automaticamente é levado a pensar no câncer de próstata, que é a campanha maior a ser feita mesmo, né? Assim, a próstata, ela é uma glândula que os homens têm e a próstata ela vai crescer o resto da vida. Então, até você morrer, a sua próstata ela vai estar aí. Mas cresce devagarzinho, né? Crescendo. Cresce devagarzinho de algumas pessoas, né? De outras cresce mais rápido. É por isso que é importante o acompanhamento constante com o urologista, porque é ele que vai fazer os exames físicos, né? E os exames de sangue para constatar se existe ali alguma alteração. Mas, assim, de forma geral, a gente foca mais no câncer de próstata, mas é um mês que é pra gente lidar com a saúde masculina de forma geral. Então, assim, o homem ele não é definido pela próstata, né? Você tem uma próstata, mas você tem várias outras questões para lidar. Inclusive, por exemplo, o câncer de mama, que a gente fala muito no Outubro Rosa, mas que os homens também, em proporção muito menor, mas também são atingidos. Certo. E assim, na sua prática clínica, você percebe que há uma resistência por parte dos homens quando se fala, por exemplo, vamos fazer o exame do toque e tal? Você percebe também essa resistência? É porque é uma área que não é só física para os homens. Parece que eu tô colocando o dedo na sua alma, entendeu? Parece que eu tô mais ou menos atingindo a sua alma. Parece que, tipo assim, não, quando eu for pro urologista para fazer o exame, eu estou, de fato, cutucando uma ferida na sua alma ali dentro. E eu não sei, né? Eu não sou homem, mas ao que me parece é uma coisa extremamente assustadora. Que, assim, para as mulheres, não. Você vai no ginecologista e você sabe 30 mil coisas que você vai fazer. A mulher já está acostumada desde sempre a fazer os exames e o homem não. É uma coisa que é para além do físico. Primeiro que o homem não vai pro médico, né? O homem não vai pro médico, não vai pro psicólogo, não vai pra nada. Agora, assim, eu não... Não é bem assim, não vai. Não. Ele vai depois de alguns anos, né? Depois Isso. que o sofrimento se instala, não, né? Quando é que o homem, ele vai pro médico? O homem vai pro médico até os 14 anos, que é quando a mãe leva ele pro pediatra. Quando ele passou dos 14 anos, a mãe entende que ele já tá crescido e que nesse período de até, sei lá, até a eternidade, ele não precisa mais ir pro médico, a não ser que ele caia doente, aí você vai levar ele na emergência e não em nenhum médico periódico, né? E aí, eu falo médico, mas engloba todo mundo da equipe multiprofissional aí. E aí, esse homem, ele para de ir pro médico com 14 anos. Ele só vai pro médico depois com 45. E ele não vai porque Ele vai forçado. Isso, ele não vai porque ele tá precisando, ele vai porque o jato de urina começou a sair ali menor, e aí, tipo assim, ele entende que tem alguma coisa de errado, ou então a mulher tá ali buzinando no ouvido dele, você precisa ir pro médico, porque homem não vai pro médico. Homem imagina que eu nasci com uma blindagem, eu tenho um escudo dentro de mim que me protege de tudo. Enquanto a mulher tá todo ano em ginecologista, em 30 mil médicos, o homem não, ele nasceu blindado de doenças. E aí, deixa eu falar, eu disse que tinha uma historinha para contar em relação... inclusive para motivar as pessoas que estão nos assistindo, tá? De fato, sim, existe um tabu muito grande. Eu achei bacana a forma como você escreveu, né? Como se fosse tocar a alma do homem e tal. Eu, fazendo palestras aí, caminhando, né? Geralmente eu ouço os homens dizerem assim, não, eu tenho 40, mas daqui a 5 anos já vão criar um laser e tal, né? Mas, assim, ao que tudo sugere, o toque ainda é a forma mais eficaz. Agora, mas... Me diz aí, você que conhece da parte fisiológica, tá? Vão criar várias coisas, porque assim, existem médicos homens também. E eles estão tentando também arranjar recursos para isso, porque eles também são homens, então apesar deles serem médicos, também faria a alma deles. Então existem pessoas hoje que de fato estão em busca de outros recursos para substituir o toque. Só que a sensibilidade que a gente tem na ponta do dedo não tem nada que vá substituir. Eu acho, assim, não é impossível, né? Sim. Mas eu acho muito difícil, apesar de, assim, criaram um novo exame maravilhoso de ponta de linha. Ainda assim, os bons urologistas, eles vão fazer exame de toque. Então, assim, vocês não vão ter como fugir. Quem vai fazer 45 anos aí até... Então, pelo menos até uns 30 anos aí, quem tá na esperança pode perder. Porque... Bom, vamos lá. Eu tenho 48 e precisei fazer o exame. Né? Até hoje ele se choca porque ele tem 48 anos. Exato. Gente, eu não consigo entender, mas eu tenho, sim, 48 anos. Como os anos passaram? Passou rápido. Mas vamos lá. E é interessante até a forma como a gente se expressa, né? Eu precisei fazer, eu
fui porque Silvia mandou, né? Silvia disse, Exatamente, tá vendo aí? Você, depois que minha avó parou de te levar pro médico, você foi quando? Quando minha mãe buzinou no seu ouvido. Eu tô certa, não tô errada. Bom, teve aquela vez que eu fui levar você, quando a Agatha nasceu e tal, Isso, entendeu? mas o médico para você. Não rolou. Exato. É difícil, é difícil. Bom, aí vai eu, né, lá, porque Silvia mandou e tal. Tava tudo bem, mas vamos lá. Até porque eu falo isso pras pessoas, eu motivo as pessoas, Você então... provou do seu veneno, não foi? Nada mais justo. Nada mais justo do que, vamos lá, vamos viver esse negócio, tá? E aí fui, né? Procurei um urologista e tal, o doutor Ronaldo. E aí, quando chegou lá, disse, olha, por que você tá aqui? Eu digo, doutor, eu tenho 45 anos. Minha mulher mandou. Foi, primeiro eu falei, porque minha mulher mandou, eu tenho 46 anos e tal, isso tem 2 anos. E aí a gente começou a conversar, então ele, não, rapaz, isso é normal, papapá. Aí eu me identifiquei pra ele, tá? Ele fez, o que você faz? Eu digo, eu sou sexólogo. Pronto. A gente levou 1 hora ali na sessão, trocando ideia. Eu comecei a falar de casos clínicos, ele também. Então, ali, a gente já rolou intimidade. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Ele te deixou à vontade. Ele não me foi? deixou muito à vontade, foi horrível isso. Aí, o que aconteceu? Eu saí de lá com uma série de prescrições, de exames e tal. E aí ele disse, olha, se... Eu não lembro qual foi o indicador, tá? Mas ele fez assim, se isso aqui der até 1... A gente não precisa fazer o exame de toque. Gente, eu estou aqui trazendo uma informação solta, tá? Porque pode ter algum médico ouvindo e dizer que eu estou falando bobagem. Eu não estou referenciando o que ele trouxe. Alguma coisa ali, ele disse, se isso aqui der até 1, você não vai precisar, porque tá numa margem bacana de segurança e tal. Bom, tá bom. Fiz os exames e tal. Pouco tempo depois eu volto lá. E aí, de novo, a gente senta, troca uma ideia, eu tomo um café. Aí aqui, Ronaldo, ele olha os exames. Fala como é que tá o consultório. Exato. Aí ele olha os exames. Poxa, tá legal, você tá tudo bem e tal. Aí, pô, meu olho chegou a brilhar, né? Disse, olha que massa. Aí, daqui a pouco, ele olhou pra mim assim, fez aquele olho, fez assim, senta ali. Senta onde, rapaz? Aí tinha um biombozinho, um negócio, ele, vá pra aquela sala de trás. E me olhou com um olhar assim, ó, senta assim e tal. Eu não sei nem olhar. Foi um olhar sedutor, né? Eu vou morrer. Aí, senta ali. Ele mandou você tirar a roupa e vestir o... Não mandou vestir nada pra fazer negocinho? clima, ele só mandou tirar roupa. Tipo assim, Eu acho que facilita, porque ginecologista... facilita pra quem, Jade? Roupão, lembrei a palavra. Porque o ginecologista fala, tipo assim, tem um biombo que separa nada de ninguém. Aí fala, não, vá no banheiro, tira a roupa e vista o... Como é o nome? O roupão. Mas, tipo assim, é um roupão transparente que não esconde nada. E quando você deitar na maca, você vai tirar. Ele disse assim, vá ali. Me olhou com aquele olhar assim, disse, vá ali, tire a roupa. E não bote nada. Aí tirei a roupa, eu tiro a roupa e tal. Aí vem ele. Aquela cena me traumatizou. Aí bota a luva, pá, faz aquela zoada. Aí, vamos lá, levanta as pernas. Aí vai. Aí daqui a pouco ele vem. Olha, eu vou colocar a mão aqui, você sabe como funciona. Eu digo, sei. Hoje eu saberei na prática. Aí ele vem, né? Lembra que a gente já tinha construído intimidade lá atrás? Aí ele vem... Agora mentimos de aí verdade. agora extrapolou, velho. Aí ele vem, poxa, o lado esquerdo tá bom, tá tudo bem. E o lado direito, e aqui em cima... O cara tava fazendo um tour por dentro de mim. Eu disse, Profundamente íntimos. eu disse, Ronaldo, peraí. Olha, faça o que você tem que fazer, você conversa comigo depois que a gente termina aqui. Eu confio no seu trabalho, porque ele tava fazendo exame e falando comigo e tal, entendeu? É porque você precisa deixar... Isso dá segurança pro paciente. Não, eu queria era vazar dali, Isso Jade. é mais confortável do que... Imagine ele tá lá, aquele silêncio constrangedor de 5 minutos, ele lá cavando as 4 áreas lá da próstata, e, tipo assim, aquele silêncio aterrorizante de, tipo assim, o que é que tá acontecendo? É melhor quando você vai Ele vai explicando pro dizer assim, paciente. não force. Eu digo, pronto. Aí, bom, o resultado terminou, graças a Deus, eu tô bem, graças a Deus, devo voltar lá ano que vem e tal. Mas assim, por que eu tô trazendo isso? Porque eu continuo, né, com minha masculinidade preservada e tal. Tenho consciência de que isso vai precisar ser feito e foi melhor fazer, entender que tá tudo bem do que empurrar isso com a barriga e, de repente, a gente ter um problema, tá? Mas você falou um negócio que eu achei interessante, quando você diz assim que um homem ele acaba tendo o jato de urina vai ficando mais fraco e tal. A fisioterapia, ela consegue dar conta disso? É porque assim, a gente trabalha na pós-prostatectomia, na verdade, não só na pós, né? No processo que envolve a retirada da próstata, que a gente chama de prostatectomia, a gente trabalha tanto no pré quanto no pós. Então, porque o jato fica fraco, né? A próstata é uma glândula que ela vai envolver a uretra. Então, imagine que a próstata é aqui e a uretra, que é por onde sai o xixi, é o canudinho que está aqui no meio. Então, se a próstata ela vai crescendo,
tem uma hiperplasia benigna, ou então algum tumor mesmo, ela vai interromper o fluxo do xixi, de fato. Então, você vai fazer xixi e não tá aquele jato. O xixi da gente, de mulheres e homens, era pra ser aquele xixi igual de vaca, sabe? Aquele bonitão, fortão. Então, se o jato de Gente, xixi... olha como ela fala de xixi bonitão e fortão. Se o seu jato de xixi não está igual a um jato de vaca, de cavalo, tá aquele jato intercortado, né? Que você faz aquele para. Então, existe alguma coisa. E aí, geralmente o homem, o jato começa a ficar intercortado, mas ele acha que tá tudo bem. Ele vai assim, às vezes ele nem percebe, né? O homem tem a cabeça muito voando em relação à saúde. Aí ele começa a perceber quando o jato ele começa a alterar o cheiro, ou então começa a sair a cor que sai diferente, começa a sair um pouquinho de sangue. Então é nesse momento que o homem ele vai se preocupar. Mas quando é que a fisioterapia entra? Você foi no urologista e aí viu que realmente vai precisar fazer a retirada da próstata. Então, a gente trabalha tanto no pré-operatório para preparar essa musculatura que vai ser invadida, e não só a musculatura, como a inervação, né? Porque a inervação que inerva a próstata é a mesma que vai descer um pouquinho também ali pro corpo peniano. Então, por mais limpa que seja a cirurgia, né? Por melhor que seja o urologista, hoje a gente tem a cirurgia robótica que ela é limpíssima. Então, a próstata é isso aqui, você tira só realmente o que tá ali de ruim. Mas você tira condutor nervoso. Quando você tira isso, todo homem que faz a retirada da próstata, ele vai ficar sentencialmente com disfunção erétil e com incontinência urinária. Então, se a gente já prepara essa musculatura para essa operação, o pós-operatório ele vai ser menos doloroso. E é nesse momento que os pacientes eles chegam para mim. Já chegam, hoje, né, a gente já tem pacientes mais informados, então já chegam pacientes para mim no pré-operatório, pra gente preparar essa musculatura. Mas a maioria dos pacientes, eles chegam no pós-operatório. E a gente tem 2 quadros de pacientes, né? Tem o senhor de 65 anos que o urologista falou, olha, você precisa fazer a fisioterapia porque você vai ficar com disfunção erétil e com incontinência urinária. E ele marca logo, tipo assim, tirou, você fica 20 dias com a sonda, mais ou menos. Então, antes de tirar a sonda, você já marcou a sessão comigo lá, pra assim que tirar, no primeiro dia que você já puder, o paciente já tá lá dentro do consultório. E tem o outro grupo que vai esperar 2 meses, e aí, tipo, ele tá vendo que não realmente está voltando, que ele de fato está com a incontinência urinária e com a disfunção erétil, aí ele bate no meu consultório. E o mais interessante é que a maioria deles chega preocupado. Ele, tipo assim, ele não tá preocupado com o xixi que ele tá fazendo. Outro dia eu atendi um vovozinho, muito gente boa, ele tinha uns 70 e poucos anos. E aí, seu fulano, por que você veio? Ele falou que fez a prostatectomia. E aí a gente pergunta pro paciente o objetivo dele. Porque assim, eu sei tudo que as intercorrências que a cirurgia causa, só que perguntar pro paciente o objetivo dele é importante, né? Que às vezes o meu objetivo com o tratamento dele não é o mesmo que o dele. Tanto é que dele não era. Aí ele pegou e falou, não, eu quero voltar a ter ereção. Aí eu falei, sim, mas e o xixi? Ele não tava ligando de usar fralda o dia inteiro. Ele não tava ligando de perder jato de xixi. Ele queria voltar a ter ereção. Ele simplesmente não estava ligando para a quantidade de fraldas que ele estava pagando, porque isso não mexe com minha virilidade, mas a disfunção erétil, ela sim mexe com o homem, sabe? Eu posso perder xixi, mas eu continuo sendo homem, mas se eu perco minha ereção, eu virei mulher. Eu não sou mais homem. E isso aí é nesse momento que a maioria dos pacientes chega para mim. Mas vem cá, a gente consegue trabalhar isso de maneira preventiva? Tipo assim, porque da forma como você falou, ficou para mim parecendo que tá bom, então eu só vou procurar Jade se eu tiver um diagnóstico e tô lascado. Mas assim, pô, eu percebi que o jato tá ficando fraco ali e tal, deixa eu procurar uma fisioterapeuta pra regular isso. Funciona desse jeito? Entendi. Funciona. Eu tenho um paciente de 20 anos que me procurou mais ou menos assim. Só que o que é que acontece? Se é um paciente que chega pra mim, independente da idade, que ele apresenta esses sinais de jato intercortado, que é uma característica do câncer de próstata, ele tem obrigatório... Porque, assim, fisioterapeuta e psicólogo são profissionais de primeiro contato. Então, assim, pra tudo que a gente já falou, disfunção erétil, ejaculação precoce, dor na relação, nós somos profissionais de primeiro contato. Então, você não precisa passar no médico, pro médico encaminhar pro sexólogo, pro psicólogo ou pro fisioterapeuta. Você pode vir direto pra mim que a gente vai fazer a avaliação. Mas quando tem essa bandeira vermelha, né, que a gente chama, se tem uma bandeira vermelha pra qualquer doença física, então esse paciente a gente vai encaminhar
para o médico, para ele descartar o câncer. Porque imagina, eu tô tratando o paciente ali, fazendo várias coisas, e é um câncer, e às vezes eu tô... Sim, não, mas eu falei assim, tipo, o cara já passou, não tem câncer, não tem nada, Ah, tá pronto. zero bala, mas o xixi tá ali, não tá pinicado, tá? Não tá intercortado, Não. mas tá fraquinho e tal. Ou é natural, o tempo passou e Não, vai não é ter natural. que ficar. É isso que eu ia falar. Desse paciente, chegou um paciente pra mim, ele tem 20, 21 anos. E a família dele toda é de urologista. E ele já tinha passado por todos os tios, todos os primos, todos, assim, ele passou 5 anos nessa peleja, né, de tentar descobrir o que é que estava causando isso. E assim, ele tinha o jato intercortado, sentia dor para fazer xixi, sentia dor antes de fazer xixi, tinha disfunção erétil, então era o combo clássico de paciente que está me mostrando que o que está disfuncional ali é a musculatura. Aí esse paciente veio para mim, a gente descobriu que era de fato a musculatura que estava tensa, sabe esse ponto de tensão que a gente sente no trapézio? Esse mesmo ponto de tensão a gente vai ter na nossa região íntima. Então, isso estava causando toda essa questão nele. Estava causando o jato intercortado, estava causando a disfunção erétil. Pronto, a gente melhorou a musculatura em 3 sessões. Ele melhorou uma dor de 5 anos. E como é que faz? Quer dizer, se tipo, prende, solta, como é que é esse negócio? Não, a gente não trabalha com prende e solta. Não venham pro meu consultório esperando prende e solta. Mas não é assim que funciona? Prende, solta. Aí pronto, já resolveu. Não. Não é A assim, gente vai, de fato, fazer liberação miofascial, né? Que tá bem conhecida agora no âmbito da fisioterapia. A gente vai, de fato, liberar essa musculatura, tirar. Então, acaba sendo uma manobra dolorosa, né? Quem já fez liberação miofascial. É diferente de massagem, sabe? Aquela massagem relaxante que a pessoa faz que... Ai, que delícia, meu corpo. Não, não é. O toque, ele é mais profundo, porque a gente precisa, de fato, atingir o tecido que tá ali tenso. Então, não é uma coisa... deixa eu ver a palavra. Não é uma coisa prazerosa. Pronto, você vai sentir um pouquinho de dor ali, mas vai melhorar. Então, não é nada de prende e solta. Inclusive, nesse paciente que eu dei alta pra ele, não prendemos e soltamos em momento nenhum. Certo, tá bom. Então tá joia. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando do que estão ouvindo. Diga, Jadinha. Uma coisa que a gente não falou sobre a questão da comparação. Ah! Bem, abata aqui, você é demais. Vem cá, repare só. Este trabalho, né, que vocês estão vendo, esse podcast, o Pod Pinto, ele já foi gerado há pelo menos 8 anos, tá? E por que só agora? Sei lá, 8, 9 anos, um grande amigo, ele hoje está lá no Canadá. Rafael, ó, beijo pra você, eu sei que você vai assistir. E aí o Rafa falava comigo, Gel, poxa, acho que você comunica bem, faz um podcast, cara, vai ser legal e tal. Eu disse que nada, isso aí ninguém vai consumir e tal. E aí o tempo passou, eu esqueci esse lance de podcast e aí de repente Silvia começou a falar comigo, pô, por que você não investe nisso? Vai ser legal e tal. E aí mais uma vez eu disse, não, que nada. E aí, há pouco mais de 15 dias, a gente estava numa viagem de 7 horas, tá? Então, você tem muito assunto para conversar em 7 horas indo, 7 horas voltando. E aí, amigos que estavam conosco nessa viagem, falaram a mesma coisa. Cara, por que você não faz um podcast? Vai ser legal, você tá aqui, você gosta de história, você fala e tal. Aí, na hora, a Silvia olhou para mim e como que dizia assim, ó, tá vendo, neguinho? E aí a coisa rolou, tá? Mas onde é que entra a comparação? Porque eu, quando assistia e ouvia os podcasts, né? Eu estava ali olhando os grandes players, né? A gente vai aprendendo até as coisas, a nomenclatura. Então, vinham pessoas que, poxa, tem, sei lá, não sei quantos milhares de inscritos e tal. Eu dizia, poxa, isso é para quem já está lá em cima. Pô, quem sou eu? Aí... eu aprendi que eu sou eu e Licuri é coco, tá? E eu resolvi parar com essa ideia de comparação e entender, pô, eu vou lá, tá? E assim, celebrar, tá? As 5 pessoas que vão poder participar de uma live, as 10 pessoas que vão assistir e as milhares, não sei, tá? Então, assim, a gente começa esse trabalho de hoje de uma maneira muito despretensiosa, tá? Eu não vou negar que existe um desejo de que haja né, de que isso cresça, tá? Mas, na real, né, o desejo hoje é de que a gente possa levar para as pessoas informação de qualidade, que a gente possa levar sorriso, tá? Diversão. E assim, eu entendi que o lance da comparação só nos prejudica. E é interessante porque você há de me dizer, poxa, mas você é psicólogo e não sabe disso? Sei sim.
Mas, às vezes, a gente vai esbarrando em algumas questões e que bom que o que eu ensino para as pessoas eu estou conseguindo viver. Tanto sim que hoje estamos aqui. Tá? E é interessante como essa coisa da comparação, ela extrapola. Eu estou trazendo para vocês um exemplo do que aconteceu comigo em relação ao podcast, mas a comparação, ela vai para todas as áreas da nossa vida. Eu recebo com muita frequência no consultório, tá? Homens que acabam se comparando a outros, tá? E aí, isso de certo que vai ser uma matéria para um outro podcast, mas a gente pode dar uma pincelada, né? Que são as pessoas que ficam muito preocupadas com o desempenho sexual, tá? E aí, de repente, esse camarada tá namorando alguém e aí começa a se comparar com algum outro cara que ele nunca viu na vida e quando ele vai pra relação sexual, ele tem que dar um show. E às vezes eu pergunto, cara, você tá se comparando com quem? Pô, eu não sei, com o ex dela. Tá, mas você conhece o ex dela? Eu não, nunca vi. E é bom que nem veja, nem saiba, tá? E aí começa essa coisa da comparação e aí vai por uma busca de um desempenho, de performance, e isso só atrapalha tudo. E aí esse cara, por estar muito tenso, ele acaba tendo uma disfunção, vai broxar mesmo e tal, e até sair desse lugar dá um trabalho muito grande. Então, assim, a ideia da comparação, ela só nos atrapalha. Eu tenho 2 dúvidas em relação à comparação. Uma já chegou algum paciente no seu consultório, tipo assim, muito mal, porque o pênis dele não é do tamanho que ele gostaria? E a outra dúvida, só pra eu não esquecer, é que em que momento, qual é a idade que vocês começam a se preocupar com o tamanho? Tipo assim, quando é que isso... Bom, vamos lá. Vou começar pela ordem. A primeira pergunta é, se já chegou um homem lá preocupado? Já. Você tá aqui por quê, Bruno? Não, eu tô aqui por quê? Isso acontece com uma certa frequência, tá? Então, a pergunta, né? O paciente chega, tá? A gente se apresenta e aí pergunta, né? O que é que te traz aqui? E aí, às vezes, ele vai ali fazendo uma volta e tal. Diz, eu tô aqui porque meu pinto é pequeno. Tipo assim, ó, cadê? Peraí, pintinho, pintão, ó. Ó, gente, tem gente que vai ter um pintinho, tem gente que vai ter um pintão, tá? Pintinho, pintão. Mas, assim, a ideia é saber como trabalhar um e outro, tá? Então chega assim, eu tô aqui porque eu tenho um pinto pequeno. Na grande maioria das vezes, tá? Aliás, até hoje, só um paciente chegou lá e tinha, de fato, um micropênis. Que aí é uma coisa que você tem ali menos de 5 centímetros e tal. Então é preciso uma outra tratativa. Sim. Mas fora esse, todos os outros estavam ali dentro da normalidade, tá? Normalidade, vamos pegar aqui. Você dá um Google e vai saber. É ótimo. Você faz o quê? Você pergunta ao paciente, tipo assim... Eu pergunto, o cara chega lá, eu tô aqui porque eu tenho um pinto pequeno. Está que tamanho é seu pinto? E você que tá aí, você sabe o tamanho do seu pinto, que eu sei que você sabe. Muito bom, porque... Porque o homem, ele tem esse negócio. E aí a gente vai pra mulher não faz isso, né? Tipo assim, que bom. Vou medir aqui. Não, mas homem mede pra contar vantagem e tal. Mas isso é uma questão histórica aí. Então o que acontece? Aí o cara chega lá e tem um pinto pequeno. Pô, vou ter que perguntar, que tamanho é seu pinto? Tem, sei lá, 17. E qual é o problema disso aí? Não, mas assim, eu queria que fosse maior. Digo, não vai dar, você vai ter que nascer de novo, porque não tem... Cada um se contente com o que Deus deu, Cada um se contente com o que Deus deu, é isso aí, tá? E aí, a gente tem uma coisa vai puxando o outra, olha só, por esse podcast é bom que a gente vai falando, mas é isso. Guarda aí, tá? Ansiedade de performance, a gente vai trabalhar em um outro momento. E pornografia dá 3 podcasts, tá? Dá muito mais que isso. Mas por que as pessoas, os homens têm essa... não é que seja só isso, tá? Mas, assim, existe uma influência também da pornografia, tá? E eu já ouvi isso no consultório. O cara chega lá e diz assim, meu pinto é pequeno. Tá, baseado em quê? Não, porque o cara do filme tem um pinto desse tamanho. Eu disse, cara, vamos pegar. Se eu pegar o meu celular e filmar este pintinho aqui, tá? De determinado ângulo, tá? Eu vou ter uma imagem. Se eu faço assim... Então, é isso que é feito na indústria. Na indústria pornográfica. Então, para se ter ideia de que o pintão tem que fazer sucesso e tal. Então, assim, isso acontece com relativa frequência no consultório. E quanto... Sem contar que é um número pequeno, né? Tipo assim, são pessoas selecionadas especificamente porque elas são produtos. Tipo assim, eu escolhi Thiago porque Thiago tem um tamanho que eu quero mostrar pro meu público. Exatamente. Mas, assim, isso é um esparro, tá? Um esparro muito grande.
E aí o que acontece? Quando é que isso começa? Gente, isso começa, você vai lembrar disso, quando quando o menino é bebê, sabe? O que se faz? O que você já deve ter feito? O menino nasceu, você olha só, que menininho lindo, olha o tamanho do pinto dele. É terrível isso, né? Acho que eu vou bater na pessoa. Sabe, assim. Entendeu? Olha lá o pintão, e aí depois ainda vem o complemento, vai pegar todo mundo e tal. Então, a gente cresce ouvindo isso. Uhum. Então, eu tenho que ter um pintão e tenho que pegar todo mundo. Então, assim, quando começa, sabe, aos 3 meses, Não, tá? eu Ou no fiquei- nascimento, quando alguém chega lá, bilu, bilu, aí olha o menino, olha se o menino é cabeludo, se tem pouco cabelo, olha, sabe, olha o tom da pele e olha o pinto. É verdade. E aí vai dizer se esse pinto é grande, se esse pinto é pequeno. Entende? Então, não que você vá lembrar, eu tinha 1 mês e eu vi, sabe, meu tio falando, minha mãe falando. Sim. Mas a gente reproduz. Uma coisa que é imposta, né? A gente reproduz esse discurso. Então, assim, poxa, eu olho pro tamanho do meu pinto e tenho que fazer o maior sucesso. E aí a gente precisa desconstruir outra coisa, porque a maioria das pessoas, sobretudo os homens, eles entendem que a dinâmica da relação sexual precisa ser pênis e vagina. Uhum. E aí esquece-se de todo o cuidado, esquece-se de todas as outras. Sem contar, quando a gente fala da parte física mesmo, fisiologicamente, o que importa pro prazer não é o tamanho. Isso. Não é exatamente a espessura também, mas é, tipo assim, se fosse pra comparar, é mais a espessura do que o tamanho. Porque, assim, a mulher, ela tem uma inervação importante ali no primeiro terço do canal vaginal. Então, que tá no fundo, não, tipo, não importa, entendeu? Não tá fazendo cócegas, porque não tem inervação ali. Então, não tem o Isso. que sentir. É mais uma questão de desejo visual, que as mulheres também, por não saberem, tipo, assim, o que importa é o tamanho, porque isso está na cabeça de todo mundo, não só dos homens, né? Isso, exato. Então, assim, dizer assim, as mulheres não ligam para isso, seria uma mentira, tá? A grande maioria não liga, tá? Mas, assim, algumas vão se importar com isso. Mas, assim, se na dinâmica da relação sexual você souber usar esse camarada aqui e não precisar desse, tá ótimo, entendeu? É olhar para além das questões que envolvem pênis e vagina, tá? Então, isso é muitíssimo importante. Vocês perceberam que a gente consegue falar de sexo e sexualidade sem baixar o nível? Tá? É isso que você vai ver aqui no Pod Pinto. E é interessante, né? Silvia, quando assistir esse podcast, Silvia é minha esposa, tá? Mãe de Jade. E assim, lá em casa ela é a mais tímida, tá? Então imagina que eu estou falando disso tudo aqui com minha filha. Isso me dá uma satisfação, um orgulho muito grande, tá? Silvia É um prazer, doutor. Silvia não ia conseguir fazer isso não, ela ia ficar vermelha, eu vou embora daqui, tá? Minha mãe já tinha saído daqui há uns 5 minutos. Ela tinha saído. Pois é, acho que a gente pode parar por aqui, né, Jade? Tá? A gente já trouxe bastante coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, tá? Esse canal vai ser um canal, ou melhor, é um canal, tá? Onde a gente vai falar sobre saúde, educação sexual, a gente vai falar de autoestima, tá bom? E eu espero a participação de vocês. Por gentileza, tá? Ao assistir esse vídeo, eu vou divulgar nas redes sociais, tá? Quais são os canais, então vai estar lá no YouTube, vai estar no Spotify. Spotify, né? Assim que fala? Sim. Isso. Vamos colocar no YouTube, acompanha a gente também no Instagram, Doutor Pinto. Doutor, Isso. não DR, doutor escrito, Isso, Doutor exatamente. Pinto. Então, A dona da genitália também. Sigam no YouTube, né? Doutor Pinto isso, também. o YouTube já tá lá, Doutor Pinto, tá bom? Pode se inscrever, a gente já vai começar a alimentar o canal, vai dar uma arrumada legal. E nas plataformas de áudio também, né? Que aí tem Spotify, Deezer, todos. Exatamente, tá? Então, assim, a gente está começando, tá? Um detalhe ou outro aqui a gente vai ajustar, mas como eu disse, a ideia é de que este lugar não seja um lugar de tensão, mas um lugar de diversão, tá? Logo, logo a gente já pensa em fazer algo ao vivo, onde as pessoas possam participar, mandar pergunta e tal. Tá bom? A pretensão não é agradar a todos. A gente pretende fazer um trabalho muito bacana, porque, assim, conta-se, né, que um homem de grande sucesso, ele foi fazer uma palestra e tal, e perguntaram para ele, vem cá, me diz uma coisa, qual o segredo do sucesso? E aí ele disse, olha, o segredo do sucesso não tem uma fórmula mágica. Tá, eu acordo cedo, estudo, né, me dedico ao meu trabalho e tal. Mas se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe dizer o segredo ou, sabe, como você se precaver do fracasso. Aí o pessoal parou, olhou e disse, pois é. Para você fracassar, basta você querer agradar todo mundo. Nossa, é Então, assim, a gente não vai conseguir. Então, a pretensão desse Pod Pinto não é agradar a todos, tá? Eu não quero ser grosseiro. Mas, assim, senão a gente vai pirar, senão a gente não vai conseguir fazer nada.
Mas a pretensão é levar para vocês, tá? Um conteúdo bacana, levar para vocês diversão, boas gargalhadas, tá? Eu tô pensando em trazer um palhaço aqui, olha só. Já pensou de falar de sexualidade com um palhaço? Massa. Pois é, então é isso. Gente, a gente para por aqui. Ó, um cheiro do Dr. Pinto! Beijos da dona da genitália. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Um beijo, beijo. Tchau, tchau.